Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariane e trouxe outro assunto matemático para nosso vídeo de hoje. E o assunto de hoje é multiplicação de radicais. Vamos ver? A gente já conhece as propriedades dos radicais, então a gente vai só relembrar. Tá? Então, quando a gente tem um produto dentro de uma raiz, então aqui, raiz na z de x vezes y. Isto é igual que raiz de z x vezes raiz z y. Copia o mesmo índice, no caso aqui o z, e a gente pode abrir a multiplicação de dois radicais. Lembrando? Bom, sempre eu posso fazer isso quando o x é maior ou igual a zero e o y for maior ou igual a zero. O z, o índice, tem que ser um número pertencente aos naturais. E o z também tem que ser sempre maior que 1, né? Porque a gente só conhece o quê? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quadrada. Pela propriedade simétrica, então, quando temos multiplicação de dois radicais, ó, raiz de zx vezes raiz de zy, eu posso escrever tudo dentro da mesma raiz. Então, fica raiz de z, x vezes y. Lembram que vocês já fizeram isso? Recordam, né? Muito bem. Então, agora a gente tem raiz de 2 vezes raiz de 7. Só vou pegar o lápis aqui. Então, raiz de 2 vezes raiz de 7, eu posso escrever dentro da mesma raiz, como raiz de 2 vezes o 7. E 2 vezes 7 é 14. Então, vai ficar raiz quadrada de 14, tá? Outro exemplo. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Eu só posso fazer essa operação quando o índice for igual. As duas quadradas, as duas cúbicas, as duas quartas, tá? Sempre o mesmo índice. Então, vai continuar no mesmo índice, 5 vezes o 6. Precisa fazer essa parte aqui do meio, intermediária? Não. Vocês podem fazer direto. Quanto que é 5 vezes 6? 30, tá? Então, isso aqui vocês já fizeram anteriormente. Estão lembrando? Raiz de 5 vezes 2, raiz de 3. Bom, agora eu tenho que cuidar o quê? Eu só vou, a propriedade a gente aplica nos números que estão dentro da raiz. Então, eu só vou multiplicar o número que está fora da raiz com o número que está fora da raiz. O número que está dentro da raiz com o número que está dentro. No caso, quando não tem nada aqui, vale 1, né? Então, quanto que é 1 vezes o 2? 1 vezes 2 continua sendo 2 fora da raiz. E dentro eu vou fazer 5 vezes o 3. Quanto que vai dar isso? Essa parte aqui intermediária também pode ser mentalmente. A resposta final que nós devemos ter é o quê? 1 vezes 2, 2, raiz quadrada, 3 vezes 5, 15. Daí, está respondida a multiplicação. Depois que a gente multiplica, a gente tem que ver se dá para tirar alguém da raiz. No caso, esses aqui não deu ninguém, então a gente não fez, tá? Outro exemplo. Vou multiplicar quem está fora da raiz vezes quem está fora. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 é 6. 6. Quem está dentro vezes quem está dentro. 7 vezes 4 é 28. Então, já pode fazer direto assim, 28. Bom, o 28 eu posso decompor em números primos, ó. Deixei aqui prontinho. A metade de 28, 14, a metade 7, e 7 dividido por 7 ficou 1, tá? Então, aqui, como a raiz é quadrada, ó, sai o 2 para fora da raiz. Esse 2 tem que fazer o quê?
multiplicar o número que já está lá fora. Então, multiplica com o 6 que já estava lá fora. E quem que sobra dentro da raiz? Sobra o número 7. E daí a gente finaliza multiplicando ali. 2 vezes 6, então vai ser 12 raiz de 7. Tá? Entendido até aqui? Aí, isso aqui não é muita novidade, tá? Então, vocês vão conseguir fazer as atividades. Agora, a gente vai usar o quê? A propriedade distributiva para a gente resolver essas multiplicações, tá? Por quê? Nessas primeiras aqui, a gente só resolveu lado a lado, tá? Como resolve lado a lado, o de fora da raiz vezes quem está fora, o de dentro vezes quem está dentro. Mas vai ter situações que vai estar desta forma aqui o cálculo. Então, eu tenho um número para multiplicar por 2, que estão dentro de um parênteses. Às vezes tem um pontinho aqui, às vezes não tem, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Pensa sempre na distributiva, ó. Raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Raiz de 5 vezes menos raiz de 5, tá? Como que eu vou fazer esse cálculo? Como eu ensinei ali em cima, tá? O número de fora da raiz vezes quem está fora. O número de dentro vezes quem está dentro. Então, raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. O que tem na frente da raiz de 5? 1. 1 vezes 3 é 3. Então, copio 3 ali na frente. Dentro da raiz, agora eu multiplico. Quem está dentro vezes o de dentro. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Faz o jogo do sinal, ó. Mais com menos. Sinais diferentes, menos. Agora a gente vem raiz de 5 vezes raiz de 5. Então, dentro da raiz, que os dois estão dentro, 5 vezes 5 é 25. Ou posso dizer que é 5 ao quadrado. Não posso? Posso, né? Agora a gente resolve. Dá para tirar o 10 da raiz? Quando a gente decompõe, vai ficar 2 e 5, então não adianta. Dá para tirar o 5 ao quadrado da raiz? Dá, porque a gente já viu a propriedade aqui que dá para fazer isso. Ou você colocou raiz de 25, quanto que é raiz de 25? 5. Finalizando a resposta, então, ó, 3 raiz de 10 menos 5. Tá? Sempre lembrando que a raiz é como se fosse uma letra, então questão de ordem, um número na frente que está fora da raiz e a raiz depois. Tá? Outro exemplo, então, aqui ao lado, ó. Eu tenho dois valores para fazer distributiva para dois valores. Então, vocês vão pegar o primeiro, raiz de 3 multiplicar com raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, dentro da raiz de 3, 3 vezes 3 é 9, ou eu posso dizer que é 3 ao quadrado. As duas respostas vão estar certas, tá? Aqui não tem nada, é mais. Com esse menos, menos. 1 vezes 5 dá 5. Opa. Dentro da raiz, então 5, que ficou feio ali. 5. E agora, quem está dentro da raiz? O 3 e o 2. 3 vezes 2 são 6. Agora tem que fazer 2 raiz de 2 vezes o 3. Quem está fora vezes o de fora. O de dentro da raiz vezes dentro da raiz. Cuide o sinal, ó. Mais com mais são mais. 2 vezes 1, 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, 2 vezes 3 são 6. Mais com menos é menos. 2 vezes 5 é 10. De fora vezes o de fora.
Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, ou 2 ao quadrado, tanto faz, certo? Fez a distributiva, percebam, se de 2 aqui distribui para 2 aqui, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então vou ter de resposta 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ver quem pode sair da raiz, ó, o 3 eu vou tirar da raiz, pela propriedade que a gente já conhece. Então, raiz de 9 é 3, ou raiz de 3 ao quadrado também é 3. Aqui tem a mesma raiz, ó. Então, a gente já pode ir juntando os iguais. É raiz quadrada de 6. Agora, pense em dinheiro. Devo 5, tenho 2. Fico devendo 3. E copia a raiz do lado que ele acompanha. Menos 10 vezes, porque no meio do número e da raiz é vezes. Quanto que é a raiz de 4? 2. Botei inteiro ali, tá? Agora a gente vê, temos o 10 aqui vezes 2 e o 3. Então, eu vou juntar os dois, tá? Quanto que vai ser? Vou copiar só para vocês observarem, mas não precisa ser feita a cópia, pode ser direto. 2 vezes 10 é 20. Agora, quanto que é 3 menos 20? Menos 17. E copia. Menos 3, acompanha ali, raiz de 6. Ah, e se eu colocar menos 3 raiz de 6 na frente e menos 17, tá errado? Não, não tá errado. Tá? Só que você tem que cuidar. Se o 17 é negativo, ele tem que ficar negativo, ou na frente da raiz ou atrás da raiz. Não importa a ordem escrita certa, tá? Mas vocês só tem que cuidar, então, o sinal, se é positivo ou se é negativo, tá? Então, vamos ver o último exemplo aqui. Esse último exemplo, parecido com esse segundo, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que ter 4 respostas. Mas, se a gente olhar ele, a gente lembra de uma coisa que a gente viu o ano passado. Isso aqui a gente conseguiu ver. Ó, aqui é um produto. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Estão lembrando? Esse primeiro termo é bem igual a esse primeiro termo. Este segundo termo é bem igual a esse segundo termo. Notaram? Então, quando eu tenho bem igual o primeiro termo, o segundo termo, um é mais e o outro é menos, o que eu posso fazer? Calcular como produto da soma pela diferença. Como é que faz isso mesmo? É só fazer o quadrado do primeiro, cuidem o sinal, sempre menos o quadrado do segundo. Então, este aqui é o segundo, a raiz da 7, e a gente vai elevar ele também ao quadrado, tá? Quando for bem igual, um mais e um menos, podemos fazer dessa maneira que é mais simples para a gente resolver. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Então, quanto que é a raiz de 7 elevado ao quadrado? Pela propriedade, simplifica, isso fica 7. Quanto que é 4 menos 7? Menos 3. E está resolvido, ok? Então, vocês vão ter que fazer multiplicar, fazer a distributiva, analisem se tem como tirar da raiz, quem pode sair, analisa se tem raízes iguais para a gente somar, e daí então finaliza. Ok? Espero que esteja entendido. Até mais!